Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo para a glória e misericórdia do Senhor. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, mesmo que nós não seramos dignos ou não sejamos digno merecedor, mas estamos aqui pela graça do Senhor. Quero agradecer a você que compartilha, que assiste no canal no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, em outros canais, no Instagram, não é verdade? Até mesmo às vezes um pouco de uma palavra ali no TikTok. Que Deus abençoe poderosamente. O nosso canal é PR Carlos Augusto C, né? Estamos ali para divulgar a palavra de Deus e convidando você para assistir cada vez mais nos seus vídeos. Eu quero aqui começar com oração em nome do Senhor Jesus e não esquecendo também que Carlos Augusto C, Castro Santos, está aí no Instagram, né? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Convido você para orar onde você estiver. Ore conosco. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graça por tudo, pela tua graça e imensa misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento diante da tua presença. Eu abençoo esta vida que está orando comigo neste momento, esta família, este jovem, este senhor, esta senhora. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado poderosamente, as muralhas caiam por terra e o teu nome seja engrandecido através destes vídeos, através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aqui ao YouTube Marcos Barlardim, eu creio que acertei o nome, que está lá em Brasília, que o qual se comprometeu também conosco de nós compartilharmos um vídeo um do outro. Estaremos compartilhando seus vídeos para as pessoas que estão aí a ver e assistir a palavra do Senhor mediante um canal de comunicação, não é verdade? Tanto no YouTube como em outros canais, nós divulgamos a palavra de Deus. Esse é o nosso pensamento. E também estaremos aí agradecendo aí ao pastor Thomas na África, sempre agradecemos aí a minha tia Juliana na Alemanha. Muito obrigado a todos que divulguem o nosso trabalho, a todos que passam essa comunicação abençoada em nome de Jesus. Seja qual for o estado do Brasil, se sinta abençoado neste momento. Se o qual você tiver uma opinião para que nós podemos melhorar a nossa divulgação, nos ajude. Você tiver alguma opinião dentro da palavra do Senhor, dentro de cada conteúdo, pergunte. Estamos aqui para aprender um com o outro. Não sabemos de tudo, não somos perfeitos em tudo, mas estamos aqui para aprender cada vez mais um com o outro. Amém? Que Deus vos abençoe poderosamente a tua vida. Meus queridos, hoje nós vamos iniciar um vídeo a respeito do casamento, né? O casamento, que é algo tão importante diante da sociedade para muitos, e para outros é um pouco assim evasivo, porque muitos não acreditam mais no casamento. Mas nós vamos falar de um casamento que foi importante, né, mediante a vida destes dois jovens, mediante para a história deste povo, porque foi um casamento não só planejado pelo seu pai, mas é o compromisso deste pai honrar o nome do Senhor mediante este casamento. Nós estamos falando de quem? Nada mais, nada menos de Abraão, né, que é o nosso pai na fé, que casou com uma moça chamada Sara, que no decorrer das suas velhices geraram um jovem chamado Isaque. A leitura que iremos meditar um pouco está em Gênesis do capítulo 24, versículo de número primeiro. Estaremos lendo 2 versículos e entraremos no assunto, mas você pode acompanhar os demais versículos na leitura na sua casa, porque a gente não quer que fique muito extenso nossos vídeos. Vai até o versículo de número 67 do capítulo de número 24, que fala sobre a história deste jovem e desta jovem, tanto o Isaque como a Rebeca, mediante o casamento e o que Deus fez mediante tudo isso. Então nós vamos ler a palavra do Senhor. Convido você para pegar uma Bíblia sagrada em nome do Senhor Jesus e leia conosco, tá bom? Diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo, da casa que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Isso Abraão pedindo para o seu servo.
para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que tomarás esposa para o meu filho, das filhas dos que não tomarás esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habitam. Versículo 4: mas irás à minha parentela, e de lá tomarás por esposa para Isaque, meu filho. Lê esses 4 versículos, você pode meditar no restante, que você vai compreender o que estamos a argumentar, o que iremos argumentar neste momento. Deus no casamento, ou plano de Deus no casamento, projeto de Deus no casamento. Nós vemos que desde os nossos patriarcas, dos homens e mulheres de Deus, que é o qual o casamento ele é de suma importância para Deus. Nós vemos que no jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva, foi formado do pó da terra, segundo o que a Bíblia nos ensina. Nós vemos que no decorrer da história, Sara casou com Abraão e assim prometeu uma grande promessa, que ele habitaria numa terra onde manaria leite e mel. Saiu do meio dos seus pais e foi habitar nesta terra. Mas Deus também fez a promessa que a descendência dele seria prolongada cada vez mais, e ali teve Abraão na responsabilidade também, depois que a sua esposa Sara morreu com 127 anos. Isso tá, para quem quer tirar sua dúvida, aí tá em Gênesis, do capítulo de número 23. No capítulo de número 24, Deus pega o seu servo mais antigo e faz com que ele possa jurar perante Deus e ele próprio, para que ele pudesse buscar uma esposa para o seu filho chamado Isaque. A promessa é feita, ali o juramento, o seu servo questiona se ela não quiser vir, o que poderia fazer. Então Abraão disse que ele seria livre daquele compromisso se caso a moça não quisesse vir com ele ao encontro do seu filho chamado Isaque. A palavra do Senhor diz que aquele servo se aprontou, pegou alguns camelos, fez uma comitiva e saíram para a cidade natal de Abraão. E ao sair para aquela cidade natal, ele chega mediante aquela cidade, fora da cidade, está diante de um poço. Então aquele servo começa a conversar com Deus. Ele começa a conversar com Deus naquele momento e diz: Senhor, se verdadeiramente para que venha acontecer da tua vontade, que suceda desta forma, ela venha e dê água para os nossos animais e também dê para cada um de nós, né? Ou seja, para cada um de nós e também para os nossos animais. E assim sucedeu. A palavra do Senhor diz que quando aquela mulher veio, aquela jovem veio, então foi-lhe pedido, né? E assim aquele servo contou para ela tudo o que tinha acontecido, e o qual pediu para que ela pudesse levar ele aos pais dela, né? Justamente a mãe e o pai. E assim sucedeu, levou, novamente ele repetiu e também falou a respeito da conversa dele com Deus. Então o pai daquela moça simplesmente disse o qual não poderia questionar o que Deus já tinha decidido. E o qual foi colocado, e a mãe dela ficou apreensiva, e quando ela ficou apreensiva, ela disse: por que ela não fica mais alguns dias? E aí aquele servo disse que não poderia demorar muito, porque ele teria que honrar aquilo que ele tinha prometido para o seu senhor. Então foi chamado a jovem chamada Rebeca, e quando foi chamada, ela perguntou para ela: tu deseja ir com esse homem? Automaticamente está dizendo: tu deseja realmente casar com um jovem que tu não conhece, saber quem ele é? Então ela concordou em ir. A palavra do Senhor diz que ela se aprontou e foi com o servo de Abraão. E ao chegar, ao ir mediante o caminho, Isaque vinha ao encontro deles, olhando a comitiva vindo. Então
tanto ela como ele ergueram a cabeça. Sabe onde é que está isso? Olha o que diz aqui, versículo de número 63, eu estou assim encurtando porque a leitura é extensa. E o qual, versículo 63 do versículo 64, vou ler para você entender. E saíra Isaque meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, eis que vinha camelos. Versículo de número 64 diz: também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaque, parou do camelo. E parou o camelo, perdão. E aí o versículo de número 65 diz assim: e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor. Respondeu então, toma ela o véu e a cobriu. Ou seja, está dizendo que ela, depois que soube que era ele que vinha ao encontro dela, ela pegou e cobriu seu rosto com o véu. E para nós finalizar e meditar um pouco, o versículo 64 diz assim: Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, esta lhe foi por mulher, e o amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. O que nós queremos falar sobre este assunto, este casamento? Nós sabemos que o casamento ele é uma constituição divina e é abençoada por Deus em todos os momentos da vida deste cônjuge. Mas o que é mais importante a nós assimilar isso é o planejamento do seu pai, mediante com que seu filho pudesse casar com alguém que fosse de sua descendência. Casar com uma pessoa que viesse fazer parte do seu povo, que tivesse os seus costumes, que tivesse os seus hábitos. Nós vemos que hoje em dia muitos casamentos eles não dão certo porque as pessoas às vezes casam por impulso, porque alguém é bonito, porque ela é bonita e assim sucessivamente. Muitas das vezes um casamento por interesse, por algo financeiro, pelo simples contrato. É o que acontece em pleno século XXI. Nós vemos que os casamentos não duram como muitos casamentos de antigamente que duravam até mesmo a vida toda, até o final da vida. Pois o querer de Deus no casamento é que o homem não se separe de sua esposa e nem sua esposa se separe do seu esposo, mas que permaneçam vivos e permanente intacta a sua convicção do seu casamento. Nós vemos que o plano de Deus é que o casamento venha a durar toda a vida deste ser humano, deste homem, desta mulher. E nós vemos que, em primeiro lugar, aquele servo que obedeceu buscar uma mulher para o filho do seu senhor, ele pede a direção de Deus, ele pede que Deus possa lhe instruir, ele pede com que Deus venha a estar com ele em todo momento, para que possa abençoar aquele casamento. Nós sabemos que precisamos a cada dia pedir para Deus vir abençoar o nosso casamento em todos os momentos, mas o principal é que antes de nós casarmos, ou antes de um homem e de uma mulher casar, é necessário pedir a direção de Deus para que Deus possa abençoar. Não se mediante a nossa vida religiosa, mediante nós sermos crentes, mediante nós, mesmo que não seja crente, mas pedir para Deus, para que Deus possa direcionar uma melhor pessoa, uma melhor esposa, ou melhor esposo, para que possa vir esse casamento ser abençoado. Nós sabemos que ninguém é igual a ninguém. Um homem não é igual a uma mulher. Cada um tem sua mentalidade e o seu pensamento diferente. Mas o que é mais interessante e importante é pedir para que Deus possa participar a cada dia deste casamento. Você pode ver que tanto o jovem chamado Isaque como a jovem chamada Raquel não se conheciam, mas Deus estava no controle e na direção mediante o casamento que iria acontecer mais à frente. Então assim o servo de Abraão obedeceu, assim ele contou a toda a história para os pais daquela moça e foi assim aceito porque eles também temiam e obedeciam a Deus.
Pode alguém estranho de outra religião, ou de outro povo, ou de outra nação se unir? Claro que pode. Mas o que é mais interessante não é a questão de nós podermos casar, ou um jovem casar de outro povo, de outra nação. É saber que Deus está no meio deste casamento. Por que nós vemos tantas intrigas? Por que nós vemos tanta desavença? Por que nós vemos tanta morte de ambos os lados, tanto de homem como de mulher, dentro de um casamento? É porque não pediu a direção de Deus, porque por mais que este homem, esta mulher tenha o poder de decisão com quem vai casar, é pedir a direção de Deus para que possa habitar no meio do casamento. Tantas traições, tantas desavenças, tanto questionamento, muitas das vezes de ambos os lados, e pergunta por que eu casei e por que eu ainda mantenho intacto este casamento. Saiba, se você convidou Deus mediante o casamento, os dias conturbados pode acontecer. Mas o que é mais interessante é que Deus vai te dar solução e vai te dar visão espiritual para que você possa conduzir e manter intacto cada vez mais o teu casamento. Esse não vai ser o primeiro nem o último vídeo falar a respeito de casamento. Nós pegamos estes dois jovens porque não simplesmente foi um pedido do seu pai para Deus e para o seu servo, mas também porque Deus estava no meio deste casamento. Sabe, eu casei, quando eu casei, eu pedi para namorar com a minha esposa e minha esposa disse não para mim. Mas de repente Deus toca no coração dela para que possa vir reatar comigo e assim nós casamos e hoje estamos aqui. Não estou dizendo que sou perfeito, não estou dizendo que foi simplesmente toda a minha vida perfeita com ela, porque eu posso ter minhas falhas, assim como ela pode ter a dela. Também você pode ter tuas falhas com teu cônjuge e também você pode ter tuas falhas com teu esposo ou com a tua esposa mediante o ato conjugal. Mas o que é mais interessante é que cada um de nós devemos pedir a direção de Deus para que possa manter cada vez mais forte este casamento. Que você possa compreender que o teu casamento é importante diante da presença de Deus. Pois o melhor amor, quando é dado por Deus dentro do casamento, ele faz com que permaneça por toda a vida. Você pode ver que quando este jovem e esta jovem se olharam de longe, eles se amaram, foram um amor à primeira vista. E ali eles puderam casar, entraram dentro da tenda da mãe de Isaac e ali coabitaram e também se moveram ali de íntima paixão e amor um pelo outro, porque o amor ele faz com que as barreiras se quebrem, até que o desconhecido venha a se conhecer. Eu não sei de que forma tu conheceu o teu cônjuge, eu não sei de que maneira tu conheceu o teu cônjuge, mas o que é mais interessante e importante é você pedir a direção de Deus. E você que ainda não casou, que quer casar, peça a direção de Deus, seja para casar com um homem ou com uma mulher. A palavra do Senhor diz que Deus criou macho e fêmea, e ambos o qual se uniram e formaram uma família, e ali passaram a ser um casal constituído por Deus e abençoado por Deus até o final de sua vida. Porque a própria palavra diz, eu vou dizer o que já disse, o que Deus uniu, o homem não separa. O homem pode se desunir, o homem pode se separar, mas Deus o qual não separa, porque o casamento é instituição divina. Que Deus abençoe o teu casamento, que Deus abençoe a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, que Deus abençoe a tua família por inteiro, porque Deus tem plano no teu casamento. Que você possa olhar para os nossos outros vídeos que possam vir aí a respeito da família. Estaremos orando pela tua família, estaremos orando pela tua descendência também, em nome do Senhor Jesus. Convido você para orar e meditar nesta palavra. Talvez não falamos tudo, mas falamos aquilo que o Senhor nos deu neste momento, amém? Que Deus vos abençoe poderosamente a tua família. Se sinta abençoado aonde você estiver e não esqueça de orar pela tua família. Se você quer casar, não esqueça de apresentar diante de Deus o teu esposo, a tua esposa, mesmo que você não conheça. Eles não conheciam um ao outro, mas Deus já sabia que eles iriam casar. Amém? Querido Deus e eterno Pai, eu venho aqui te apresentar diante de tuas mãos cada família, cada homem, cada mulher, aqueles que já são casados e aqueles que não são. Senhor, abençoa poderosamente em nome do Senhor Jesus.
seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe e curta aí os nossos vídeos.